Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Josepher Borba. O assunto do vídeo de hoje é respondendo uma pergunta que seguido o pessoal me faz a respeito de qual protocolo vocês usam aí na Argentina. Essa pergunta me fazem seguidamente e eu até não tinha gravado nenhum vídeo para responder, porque para mim não é uma resposta fácil de responder, porque eu nunca sei o que dizer. Entendeu? Eu fico assim, como assim, qual protocolo se usa? A impressão que dá é como se fosse uma receita de bolo e você escolhe qual bolo você quer fazer e aí você olha uma receita e faz aquela receita, como se tivesse que cumprir estritamente tudo aquilo que está na receita. E se não fizer conforme está na receita, não está fazendo um bom trabalho. Por que eu digo isso? Porque aqui a maneira como a gente trata os protocolos e como a gente trata a questão de qual protocolo usar é diferente no Brasil. Tá? No Brasil, a impressão que dá é que pega o protocolo, elege um protocolo e aí dentro desse protocolo cumpre, sem perguntar se está bem, se está mal, se está certo, se está errado, simplesmente cumpre o protocolo. Aqui não é assim. Como é que é aqui? Qual protocolo a gente usa? Eu vou trocar a palavra protocolo por referência, beleza? Então, aqui a gente usa PHTLS, ACLS, usa American Heart Association, usa várias referências, tá? Vai cumprir a risca do que está dentro dessas referências? Não. Por quê? Porque essas referências, muitas, se não a maioria, estão desatualizadas, tá? Então, como é que é feito o atendimento? O atendimento é feito de maneira dinâmica, tá? É feito de uma maneira onde você vai fazer o teu atendimento de acordo com o que o paciente precisa e não com o que está no papel, beleza? Ah, mas o protocolo diz isso, beleza? Se eu posso aplicar, se eu tenho critério, custo-benefício para aplicar nesse paciente esse protocolo, eu vou aplicar, senão eu vou usar em partes, beleza? Eu uso como referência. Porque a impressão que dá é que o protocolo te diz, ó, você tem que atender assim. E aqui a gente faz assim, não, eu atendo o paciente, tá? Eu atendo o paciente. E vou usar algumas diretrizes, alguns protocolos, sempre que venha beneficiar o meu atendimento e venha beneficiar o paciente, beleza? Ó, essas ambulâncias que a gente tem aqui, tá? São unidades de alta complexidade, são ambulâncias de suporte avançado, como diz aí no Brasil. Tá? Tem respirador, tem todos os aparatos que possa fazer um atendimento para o paciente, um atendimento básico e avançado, até que esse paciente chegue no local de referência seguro, tá? E que possa ser feita todas as medidas na parte pré-hospitalar até que chegue no intra. Tá? Então essa questão de protocolo é usado sim como referência, porque é muito subjetivo essa questão de usa o protocolo ou não. Por exemplo, o PHTLS fala que a maca rígida tem que ser posta quando for usada na altura do joelho, rolar o paciente e depois, numa manobra só, endireitar o paciente em cima da maca rígida. Todo mundo no Brasil que fala que usa o PHTLS nunca faz isso. Coloca do lado do paciente, eu faço cavaleira e põe em dois movimentos. Primeiro gira e depois acomoda. Ou seja, isso não está no protocolo, tá? Não está no PHTLS. O PHTLS ensina de outra maneira. Então, assim, até que ponto a gente pode dizer está dentro do protocolo, usa o protocolo ou não, entendeu? Então, assim, aqui os atendimentos são guiados, tem como referência as guias internacionais, as mesmas que tem no Brasil. A única diferença é que aqui é o profissional que atende o paciente de acordo com as necessidades do paciente, beleza? E não com o que está no papel. O papel é só uma referência. Em outros locais, como muitos locais aí no Brasil, o protocolo é cumprido à risca. Se está bem, se está mal, eu não vou questionar. Cada um tem sua maneira de trabalhar, tá? Aqui, eu falo como é aqui, quem atende o paciente é o profissional. E ele vai usar todas as ferramentas e todos os protocolos, todas as guias, de preferência que estão atualizadas, de acordo com o seu critério médico, tá?
Todas as ambulâncias têm médico e o médico vai escolher qual é a melhor conduta para esse paciente em determinada situação. Não tem muito tempo eu participei de um congresso internacional na Europa e o palestrante dizia assim: as guias de reanimação do ACLS tem muitos estudos e muitos outros fatores e diretrizes e guias que questionam, tá? Questionam a dose da adrenalina, questionam a quantidade de adrenalina que é feita numa parada cardiorrespiratória, a maneira feita em bolos, tá? Muitos estudos estão dizendo que não está bem isso. Mas se você olhar a guia atualizada deles, ainda manda seguir esse protocolo. Então, assim, tem que ver o que é o melhor para o teu paciente, a escolha terapêutica, cada médico, cada profissional tem a sua maneira de atender. E nesse congresso foi falado uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês, que é o seguinte, tá? O protocolo, para que foi feito o protocolo? Eu vou explicar com as mesmas palavras que esse instrutor explicou. O protocolo, ele é feito para um médico, falando a nível avançado de vida, nível de ambulância de alta complexidade, tá? O protocolo é feito para aquele médico, por exemplo, vamos supor um médico que é oftalmologista. Ele está acostumado a atender a parte ocular. Um dia, ele foi fazer um plantão num hospital, tá? Num centro de saúde, em algum lugar, numa UPA, como diz aí no Brasil, e ele não está tão afiado, não está tão acostumado a atender parada cardiorrespiratória. Não é o que ele faz todo dia. Ele trabalha no seu consultório, na sua clínica, e não tem parada cardiorrespiratória seguido. Entendeu? Quem sabe a cada 10 anos vai ter um caso. Coisa que é diferente num pronto-socorro, diferente numa UPA, diferente numa emergência, numa sala de choque vermelho, numa sala vermelha, entendeu? Então o que esse profissional que caiu de paraquedas lá, ele tem que fazer? Esse profissional tem que ter uma referência, tá, de como atender essa parada cardiorrespiratória. Então ele vai ter na parede lá um score, vai ter lá na parede um protocolo e ele vai seguir esse protocolo, beleza? E o que vai acontecer? Para ele não esquecer de nada, para ele não deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa errada, ele segue essas diretrizes que estão mais bem organizadas ali na parede. Isso é o protocolo. Agora, aquele profissional que está todo dia dentro de um hospital, todo dia num pronto-socorro, numa sala vermelha, todo dia reanimando o paciente, atendendo o paciente, esse profissional ele tem que saber fazer o seu trabalho sem ter que ficar olhando o protocolo, tá? E o que foi falado aí que foi muito importante, a parte mais importante que foi falada foi o seguinte, tá? Se você precisa de alguém, por exemplo, a American Heart Association, alguém que a cada 2 anos te diga como que você tem que fazer teu trabalho, você está fazendo um péssimo trabalho. Por quê? Porque você tem que saber fazer teu trabalho, sem esperar que alguém venha e te diga como é que ele tem que ser feito, entendeu? Então assim, o protocolo é feito para pessoas leigas, o protocolo é feito para pessoas que não têm prática, é feito para pessoas que não estão habituadas no atendimento. Então ela não está habituada, ela vai cumprir aqueles requisitos, beleza? Se a pessoa sabe atender, em vez de usar o protocolo, ela vai usar as referências, tá? Vai usar as suas referências, vai usar as referências internacionais e vai aplicar de acordo com o melhor para aquele paciente, beleza? É essa a diferença. Isso eu estou falando a nível avançado, a nível de como numa questão de médico, relação médico-paciente. Não estou falando numa questão de leigos, não estou falando numa questão de suporte básico, estou falando como é aqui, tá? As pessoas me perguntam quais são os protocolos. E em vez de falar protocolos, eu prefiro falar referências, beleza? Se você não entendeu alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa e você quiser perguntar, vai lá no Instagram, Josefer Borba, manda uma mensagem para mim, deixa seus comentários aqui, é muito importante que você ajude o canal, tá? E qualquer coisa que precisar, dá um grito aí, fica meu abraço, um abraço e até mais.